Em março passado, nosso seminário foi obrigado pelas autoridades a fechar as portas. E nós achamos que a coisa certa era obedecer a César naquela hora. E encontramos um jeito de superar através da internet, através das aulas remotas. 2 dias depois de fechado, já começava alguma coisa. 1 semana depois, todas as aulas estavam sendo dadas remotamente, com maior dificuldade. Teve dificuldade dos alunos, sim, mas maior dificuldade para os professores, que às vezes nunca tinham feito uma live, nunca tinham usado esse tipo de recurso. E no meio do ano nós começamos a nos preocupar com a formatura. A ideia era que em agosto voltasse tudo ao normal, que nada. E nós podemos nos dar por felizes de podermos nos reunir aqui hoje. Estamos ocupando apenas 1/3 da igreja, todo mundo com máscara, todo mundo lambuzado de gel, como César exige, esperando que nós não estejamos pagando mais a César do que a Deus. César é danado para enfiar a mão no bolso da gente e danado para exigir que nós nos curvemos diante dele em vez de nos curvar a Deus. E nós sabemos os dias angustiosos que estamos vivendo. Mas nós damos graças a Deus porque estamos aqui. Eu peço aos irmãos que observem algumas coisas durante essa reunião. Por favor, que não haja aglomerações nas saídas, que mantenhamos as restrições sanitárias, e nós teremos a ausência física do nosso irmão, reverendo Leonardo Sayum, que é presidente da Junta de Educação Teológica, mas ele mandou um vídeo, e nós o ouviremos na hora oportuna. Vamos então, primeiramente, cultuar o nosso Deus. De pé, vamos orar o Pai Nosso, e logo em seguida, nosso capelão, reverendo Cleverson, nos conduzirá na leitura. Nós vamos seguir rigorosamente isso aqui, na leitura de 1 Pedro 5. Santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair. Irmãos, podem se sentar, nós acompanharemos a leitura de 1 Pedro 5, conforme está transcrita no boletim, e logo em seguida, ao toque do instrumento, nós ficaremos de pé e cantaremos o cântico de número 3, e logo em seguida o reverendo René nos trará a mensagem de Deus. Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Só rebanho, só pastor.
pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Só rebanho, só pastor, sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Amados irmãos, não vou falar muito agora no início da minha gratidão a Deus por ter ministrado a aula aos formandos e por me dar a graça de lhes falar nesta tarde. Eu prometi não delongar muito, portanto, serão curtas as minhas palavras já iniciais. No ano passado, rapidamente compartilhei com a turma dos formandos aquele verso Obadias, o primeiro verso que é a norma, né? Além disso, que se requer dos dispenseiros, que cada um deles seja encontrado fiel. Hoje eu queria tratar de alguma coisa mais ou menos semelhante, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Vamos falar aqui do servo de Cristo. Vamos ler juntos, os que têm a sua Bíblia aí aberta, podem ler comigo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Leamos? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Eu repito, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Oremos? Te rendemos graças, ó Deus, porque além do que Tu fizeste por nós, nos chamando em nossa morte, nos dando vida em Cristo, nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do Teu amor, ainda Tu nos chamas para o ministério da palavra do Senhor. Tu nos chamas para esta obra mais excelente, que é a pregação das insondáveis riquezas da Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, agora a olhar para esse texto e nos vermos aqui, Senhor Deus, como servos mesmos de Jesus Cristo e dos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu aprecio muito a música do Logos, escrita pelo Paulo César. Eu sinto verdadeiro espanto em meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O refrão, o Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez,
porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Eu não vou ler aqui as outras estrofes, só essa para vocês terem uma ideia, né, de como o Logos descreve aqui o Evangelho. Aquele mesmo Evangelho do qual Paulo dissera, né, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o Paulo, meus irmãos, aprendera com o seu Senhor, que também era um servo de Jeová. Jesus é descrito lá por Isaías como o servo de Jeová, especialmente você vai deparar com isso lá no capítulo 53 de Isaías. Então nós o vemos aqui como o servo do servo de Jeová. E é interessante como em várias cartas do apóstolo Paulo ele começa prefaciando Paulus, Doulos, Jesus Christos. Paulo de Jesus Cristo. Imaginemos se Paulo quisesse se ostentar, se ufanar, meus irmãos, em relação aos seus muitos títulos. Mas não é o que ele diz aqui nesta carta, especialmente essa carta, a segunda, na qual ele está defendendo o seu apostolado contra os falsos mestres lá da Caia ou de Corinto. Então Paulo se defende aqui contra os falsos mestres lá de Corinto, que não atestavam o seu apostolado, diziam que ele era falso apóstolo, pesado de palavras, e talvez até gente amargurada, depois daquela primeira carta que Paulo escrevera a Caia, né, aos irmãos lá de Corinto. E Paulo, assim, é até por um momento, até, entre aspas, tentado, né, se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Está no mesmo, 2 Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 1, os coríntios o provocaram nessa defesa, mas ele arremata assim: eu não vou até vocês com linguagem de bajulação, de ostentação. Vocês já viram as minhas credenciais do apostolado, com milagres, sinais, maravilhas, né? Contudo, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês, por amor de Cristo. Então nós temos aqui, meus irmãos, o servo de Cristo, né? Eu me lembro quando eu falo de servo de Cristo aqui do Obadiá, que vocês decoraram aquela pleia de versos, né? Chamado Obadias, o servo de Jeová. Então vocês são servos de Jeová e decoraram aqueles versos que o reverendo Francisco Leonardo há muitos anos escreveu como servos de Jeová, os servos do Senhor. Depois o reverendo Ulisses acrescentou mais 2 à lista lá dos 13. Então o tempo inteiro nós o vemos aqui, ou vemos Paulo aqui nesta carta aos 2 Coríntios, falando do seu apostolado, do seu ministério, sob o senhorio absoluto de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo aqui que ele vai servir o seu Senhor, tanto na vertical, servo de Cristo, como vai servir o seu Senhor na horizontal também, servindo aqueles que pertencem ao Senhor, aos santos do Senhor, aos servos do Senhor. Então nós temos aqui, meus irmãos, algumas características em toda a carta, mas especialmente agora neste verso, nós estamos pontuando algumas características desse servo que são inspiradoras para nós, que somos servos, e principalmente nós, aos quais fora dada essa incumbência de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Num primeiro momento aqui nós temos um esvaziamento do apóstolo. Ele fala assim: porque não nos pregamos a nós mesmos. Não nos pregamos a nós mesmos. Esse esvaziamento aqui é muito interessante. Ele começa com um porquê, porque ele poderia estar se reportando ao primeiro verso deste capítulo, que diz assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia. Não é por nós mesmos, mas é pela misericórdia que nos fora dada para termos esse ministério. Fomos chamados para pertencermos a Cristo, mas para este ministério também da pregação, do querigma da palavra, por misericórdia. E aí nós podemos ver aqui o verso 7, meus irmãos, deste capítulo 4, muito interessante o verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja aqui, a excelência de Deus.
Se você continuar lendo a carta, indo lá para o capítulo 10, para o capítulo 11, você vai deparar com Paulo dizendo, em outras palavras, estou parafraseando, nós não queremos escravizar vocês, nós queremos ser servos de vocês. Sendo servos de Jesus Cristo, queremos ser servos de vocês. Que tal voltarmos rapidamente lá para 1 Coríntios 3,5, né? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos. Servos, eu quero enfatizar essa expressão, servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Portanto, meus irmãos, quem fixa, quem efetiva o nosso trabalho ministerial é o Senhor Jesus, que é o Senhor aqui de Paulo. Se Paulo confiasse em sua suficiência, em seus títulos, e ele não quisesse ficar sob o senhorio de Cristo, meus irmãos, ele atenderia bem os falsos mestres lá da Caia de Corinto, né? E ainda mais naqueles dias que os gregos disputavam a retórica naqueles dias, né? Meus irmãos, o que Paulo jamais aceitaria sendo servo de Jesus Cristo na pregação. No verso 4, ele diz assim, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, 2 Coríntios 4, verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nós somos tentados a adulterar a pregação, a palavra, o tempo inteiro como pregadores, o seu conteúdo, meus irmãos, e nós o fazemos, quando nós queremos nos autoprojetar em nossa pregação, quando nós não temos medo de convencer aqueles que nos ouvem pela simplicidade do Evangelho, nós às vezes nos esquecemos que quem leva o Evangelho até o coração do incrédulo é o Espírito Santo que faz essa obra maravilhosa. E será que o Senhor não poderia nos surpreender, meus irmãos, diariamente com a simplicidade do Evangelho? Então nós pregadores seremos avaliados naquele último dia, não pelo número que nós alcançamos, não pelos trabalhos que nós desenvolvemos, mas nós seremos julgados em relação à nossa fidelidade ou não, quanto às Escrituras Sagradas, o Evangelho. Então nós vemos um esvaziamento, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e depois nós vemos um enchimento, né? Mas a Cristo Jesus, não pregamos a nós mesmos, por um lado, mas em segundo lugar, nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor. Quando há aqui um esvaziamento, não pregamos a nós mesmos, há também um enchimento. É aquilo que nós aprendemos muito lá na conferência da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, né? É o despir-se, revestir-se. Despir-se, revestir-se. São termos que nós trabalhamos com os nossos aconselhandos quase que o tempo inteiro. Então Paulo se esvazia para se encher, e ele sabe que também o seu Senhor, o servo de Jeová, se esvaziara da sua glória. E ele se lembra muito bem, né, do que ele escreveu aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E quem enche aqui, meus irmãos, é o Santo Espírito, né? E a expressão Senhor aqui tem uma sonoridade muito comprometedora. Esse Senhor Kyrios, né? Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como nosso Kyrios, como nosso Senhor. Esse Kyrios, atributo dos imperadores. Paulo está dizendo que ele era servo de Jesus Cristo e ele pregava a respeito do seu Senhor, o seu Criador, o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, o imperador de todas as coisas, aquele que o chamara para o ministério, vocacionara para o ministério, o meu Senhor. Essa temática é muito importante aqui, e a temática principal que Paulo está focando aqui é o querigma, né? Nós não pregamos a nós mesmos, mas subentendidamente nós pregamos a Cristo, o querigma, a proclamação cristocêntrica. Então Jesus Cristo é o Senhor, e Paulo não está dizendo que é um Senhor qualquer, como a heresia lá de Colossos pregava, né? Jesus, um Senhor entre outros. Não, mas Ele é o Senhor. Nós pregamos a Cristo como o Senhor absoluto. Eu sempre costumo dizer que o Evangelho é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, o seu senhorio sobre toda a criação, o seu senhorio na obra da redenção, o seu senhorio na obra da pregação, na consecução dessas coisas todas. Eu prego o meu Senhor, o Senhor Jesus,
Então, meus irmãos, o nosso serviço nessa diaconia é exatamente para exaltar o Senhor Jesus, o Evangelho, tudo quanto nós fazemos na igreja como obreiros é para exaltar o Cordeiro como Senhor. Paulo e seus colaboradores sempre se denominavam como servos de Cristo, como escravos de Jesus Cristo. E é interessante que a palavra que Paulo pregava se confundia, meus irmãos, com a sua vida autêntica, com o seu testemunho. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Olha aqui os versículos 7 também deste capítulo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o verso 10, levando sempre no corpo o sofrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aqui nós vemos aquilo que Ronaldo Lidori gosta muito de dizer, quando está pregando em Mateus 24, né? Aqui nós vemos alguém comprometido com o querigma e com a marturia, né? A pregação, a proclamação do Evangelho, ao mesmo tempo o testemunho do Evangelho. Então Paulo associa essas duas coisas no ministério dele, na vida dele, o tempo inteiro, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meus irmãos, eu fico pensando, que nós podemos dizer em relação a tanta ostentação que nós vemos à volta, especialmente no que tange ao ministério da palavra, da pregação do Evangelho. Lamentamos muitíssimo, né? Esses que se autodenominam apóstolos quando não o são, né? Lamentavelmente. E o tempo inteiro eles falam de poder, de poder, de poder, mas o testemunho, cada vez menor, cada vez mais descaracterizado. Convém que Jesus cresça e que nós diminuamos. E finalmente, irmãos, ainda explorando esse capítulo, e especialmente esse verso, Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos, né? um esvaziamento aqui de si mesmo, mas nós pregamos a Cristo, a palavra dele, o poder dele, o evangelho dele, o enchimento de Cristo. E depois nós vemos, né? E pregamos a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Aí nós temos aqui esse reflexo do senhorio de Jesus na vida de um servo, levando a servir os santos, a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Então, quem é servo de Jesus, de verdade, é servo dos irmãos. Vocês estão compreendendo? Isso é para toda a igreja, especialmente para os pastores, que são os líderes que pastoreiam o rebanho do Senhor Jesus. É impossível ser servo de Jesus sem que o sejamos dos irmãos, meus irmãos. Quem está cheio de Cristo não se contém, extravasa, né? Do seu interior, João 7, fluirão rios de águas vivas. Então, servir aos irmãos aqui no ministério, irmãos que estão formando, é um misto de gratidão e de obediência, né? Gratidão porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para nos servir. Para nos servir. Olha que interessante. E ainda, por obediência, né? Como viste fazer, fazei o vós também. O servo não é maior do que o seu Senhor. Isso nos reportando lá em João 3, naquele grande episódio do lava-pés, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, dizendo para eles, olha, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se vocês viram o mestre de vocês fazendo isso, vocês devem fazê-lo também. Então, fico pensando, quando observo essas palavras do apóstolo Paulo, será que essas credenciais do apostolado de Paulo seriam aceitas hoje, meus irmãos? Por exemplo, trago no corpo as marcas do Senhor Jesus, mas no que tange ao servir aos santos, meus filhos, por quem eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 12, no mesmo contexto aqui, meus filhos, a quem eu sirvo por amor a Cristo e amor a vocês, meus filhos, por quem eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Já pensaram? Até ser Cristo formado em vocês, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então Paulo existe para os coríntios, né? Está dizendo aqui, foi por ele que se sacrificou. O versículo 15 desse mesmo capítulo diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória
de Deus. É o que vemos aqui nesse texto, no serviço que Paulo presta aos santos, abnegadamente, sacrificialmente. E o texto, o versículo que nós lemos, ainda tem um complemento muito interessante. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, e completa, por amor de Jesus. Procurei essa expressão em N traduções, meus irmãos. Eu sei que nós amamos a Cristo e o fazemos por isso também, mas nós o fazemos por causa do milagre do amor de Deus que opera em nós, que nos salvou e ainda nos vocacionou para o ministério. É um amor milagroso, abnegação, resignação, por amor de Jesus, opróbrio, levar o ônus no ministério, isso é um milagre, meus irmãos. O reverendo Paulo Fontes, que gostava de pregar, ele pregou lá em Nazaré quando era capelão, Ele falou assim: meus irmãos, é difícil mexer com gente, porque gente dói, mas por amor a Jesus, nós o fazemos, Às vezes, nesses mais de 30 anos de ministério, minha esposa e eu já choramos as lágrimas ministeriais, e aí eu sempre pergunto para ela: será que não é para essa conjuntura do ônus que nós somos chamados? Porque Deus tem que chamar alguns para sofrerem o ônus. Eu sei que nós já recebemos muito bônus, mas será que nós não queremos sofrer também o ônus do ministério, meus irmãos? E já perceberam que quando parece que nós estamos perdendo, na verdade nós estamos ganhando? A nossa tendência é não agirmos como doulos, como servos de Jesus Cristo. Eu creio que a amargura tem destruído a muitos ministérios e muitos ministros, por causa da sua amargura, do seu desgosto com a igreja, acabam vingando da igreja, lamentavelmente, explorando da igreja, cobrando certas coisas que não deveriam cobrar da igreja. Eu quero concluir. Então nós temos aqui um servo do Senhor servo. Isaías 53, Filipenses 2, 5-11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque não obstante ser Deus, Ele não usurpou, enquanto na sua encarnação, dos seus direitos que tinha como Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo obediente até a morte de cruz. Que inspiração para nós, meus irmãos, que labutamos nessa diaconia. Eu falo diaconia, servo, sabe por quê? Porque lá em Atos 6,4, diz assim: olha, os diáconos vão cuidar das mesas, da diaconia, dessa assistência, Mas nós vamos nos ocupar da diaconia da palavra e da oração. Interessante que a palavra que ele usa lá é diaconia. Nós, os apóstolos, vamos cuidar desse serviço, dessa diaconia, da palavra e também da oração. Eu creio que nós nunca precisamos tanto de servos quanto agora, nesse mundo narcisista, nesse mundo que anda na contramão de Deus. Há muita competitividade, até mesmo no ministério, onde se disputa tanto pessoas como espaço. A palavra de Deus é sacrificada, o evangelho de Deus é sacrificado. John MacArthur parece que diz no livro dele, sobre cosmovisão, que a verdade é sacrificada no altar da pós-modernidade, meus irmãos, porque os pregadores não querem ser servo de Jesus Cristo e dos irmãos. Duas aplicações rapidinho, breves. Primeiro, jamais nós devemos negociar a palavra de Deus. Se nós negociamos a palavra de Deus, isso indica que nós não temos segurança na palavra de Deus, que nós não lhe somos servos, porque nós achamos que a nossa palavra vai ser mais contundente, vai persuadir mais do que o evangelho. Isso implicaria, então, em não servirmos a Jesus Cristo. Nós estaremos mais preocupados com a nossa própria glória, com a nossa reputação, com o nosso sucesso, com os aplausos. E lá em Lucas 6, 26, Jesus nos adverte: ai de vós, quando todos vos louvarem, vos aplaudirem. E segundo, nós devemos corresponder à excelência da obra para a qual nós somos chamados, meus irmãos, e eu creio que o ponto alto dessa excelência aqui trata-se de um ministério que reflete imediatamente o ministério do supremo pastor das nossas vidas, porque nós lhe pastoreamos o rebanho dele. Então, o reflexo imediato dessa excelência do ministério do servo sofredor é servir e dar a vida pelo rebanho do Senhor. Nós não podemos liderar, irmãos, não podemos pastorear, se nós não somos servos de Cristo e dos irmãos. Quantas vezes disse lá em nossa igreja no bairro Nazaré: irmãos, não votem
em homens para o presbiterato e diaconato que não andem no meio de vocês, que não sirvam vocês. Nós não podemos ser administradores, não podemos ser pastores, não podemos ser líderes da igreja se nós não somos servos de Jesus Cristo e dos irmãos. Pastores servos, refletores da glória do ministério de Cristo, torna-se instrumento nas mãos do Redentor para um rebanho litúrgico, diaconal, proclamador, pastoral. Me lembro de liturgia, diaconia, querigma, poimênica, uma expressão de 1 Pedro 2,9. Todos nós sendo sacerdócio real, nação santa, mas os líderes, os pastores, os pregadores do Evangelho, que pregam de fato com fidelidade o Evangelho de Jesus, ensejam um rebanho assim, que vive esse ministério todo cristocêntrico, tornando uma igreja inteira, não parte dela, uma igreja inteira missional para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, formandos, que vocês sejam servos de Jesus Cristo e servos dos irmãos. E Deus lhes abençoará o ministério. Amém. Meus irmãos, olhemos ao Senhor todos juntos com o cântico que está no item 5. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Façamos destas palavras a nossa oração. Fiquemos de pé, cantemos. Eu convido nosso irmão reverendo José Lapa, de quem a turma toma o nome, a que nos despeça com a bênção apostólica deste momento de culto. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo, continue sobre nós, família do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Se sentar. Segunda parte de nosso encontro é a entrega de diplomas, medalhas, explicando as medalhas. A Igreja Presbiteriana do Brasil possui praticamente 10 seminários. Muitos são formados. E no último ano se faz uma prova geral de todos os formandos. No nosso seminário, já é tradição, quem tira uma nota acima da média recebe uma medalha. Graças a Deus, nós tivemos 6 medalhistas esse ano, sendo que 2 empataram no primeiro lugar. Eles, na medida que forem sendo chamados, eles receberão essas medalhas. Mas, nessa segunda parte, irmãos, nós vamos começar com a parênese pelo reverendo João Gustavo,
Logo em seguida, o orador da turma, convido aqui o seminarista Michel Rosa e depois o seminarista Ramon de Souza, para que faça o juramento. Vamos seguir essa ordem sem maiores movimentações. Vocês estão percebendo que eu estou sendo extremamente sucinto para sobrar tempo de nós nos cumprimentarmos aqui no templo, uma vez que nós não poderemos nos aglomerar lá fora. Reverendo João Gustavo, seminarista Michel e seminarista Raimundo. Excelentíssimo senhor diretor, reverendo Fulton, nobres membros da congregação, também nobres membros da Jurete aqui presente nesta tarde, prezados formandos, colegas de ministério, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores que também estão na live nos acompanhando. Eu cumprimento a todos nessa tarde com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial para esses formandos, servos de Deus aqui presentes e, consequentemente, para nós que fazemos parte da família RDNE, Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemo Zeller. Dirijo-me a vocês, formandos, para lhes dizer algumas palavras de despedida, mas também de incentivo. Vocês, servos de Deus, agora fazem parte do seu propósito como ministros do Evangelho, pastores do rebanho do Senhor. Vocês foram chamados para esta grandiosa obra que o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, chamou de excelente obra. Nesse final de ano, termina esse período importante de estudo teológico e crescimento espiritual que experimentaram durante os 4 anos como alunos do RDNE. Agora, uma nova jornada se inicia e assim, como o Senhor foi com Moisés às margens do Mar Vermelho, ordenando-lhe que estendesse o bordão para que o mar o dividisse para o povo passar, e assim como ele foi com Josué nas colinas de Moabe, quando lhe garantiu que estaria com ele na condução do povo para a conquista da terra prometida, assim o Senhor é com cada um de vocês nesta tarde, neste dia, nesse final de ano de conclusão de curso, e certamente estará com cada um aí nessa jornada que vocês têm pela frente. Agora, formados e brevemente serão ordenados como pastores pela graça do Senhor, na conclusão da boa obra que Ele começou em suas vidas. Quero vos transmitir alguns princípios que aprendi com meus grandes e honrados mestres sobre a essência do ministério pastoral, princípios que devem estar bem solidificados no mais profundo da alma de cada um de nós como pastores, como líderes do rebanho que o Senhor já confiou a cada um de nós. Primeiro, tenham no coração sempre o conceito verdadeiro sobre o Deus que servem. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos. Ele requer a nossa adoração e o nosso serviço, pois somos seus adoradores e seus servos. Parecem verdades simples, meus amados irmãos, e muito elementares para nós, mas se tornam profundas e complexas quando você estiver nos seus momentos de crise, de aridez espiritual, em um período de vida no qual não se vê os frutos do labor ministerial, e pode acontecer de ser somente momentos de dor, de choro, tristeza e uma grande e quase irresistível vontade de existir. Mas é nesta hora, quando nós temos a convicção plena do Deus que nós servimos, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos,
É nesta hora que nós precisamos ter aquela mesma convicção que teve o apóstolo Paulo quando vivia momentos em seu ministério, que provavelmente nós, como pastores ordenados, já vivenciamos, vocês também certamente irão vivenciar, e com algum grau de certeza já vivenciaram aí como obreiros, ainda não ordenados pastores. Quando Paulo, em seus momentos de dor, de desafio, de lutas, ele pôde dizer: estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. 2 Timóteo 1, versículo 12. Mas, amados, o Deus Todo-Poderoso que requer o nosso serviço também é o Emanuel, o Deus conosco, que está sempre conosco e jamais nos abandona, pois Ele mesmo prometeu, quando inspirou o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículos 5, letra C, quando diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Em segundo lugar, tenho também como propósito pessoal uma vida de santidade, centrada em Cristo e sua obra salvadora. Agora, certos e seguros da nossa salvação, pela instrumentalidade do Espírito Santo, devemos crescer em santidade. Que cada um de vocês, amados, assim como nós, já pastores com certo tempo de caminhada, seja em sua vida, em sua família, em sua igreja, em sua cidade, uma árvore frutífera que produz em abundância amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes são os chamados o fruto do Espírito, conforme nos escreveu Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Intimidade com Deus deve ser o nosso principal objetivo de vida cristã, e mais ainda como obreiros da seara, como modelos, como aqueles que muitos irão nos seguir, reconhecendo como a voz do Senhor, a direção do Senhor para as suas vidas. Muito mais nós temos que procurar vivenciar em nossas vidas essas qualidades do Espírito Santo em nós. Em terceiro lugar, amados, tenham sempre em mente a convicção de que foram chamados para servir. Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, em uma de suas palestras sobre o culto verdadeiro, que há um bom tempo tivemos a oportunidade de participar com ele, em sua exposição da carta aos Romanos, no capítulo 12, falando sobre o culto, como é prestar um culto a Deus verdadeiro, que Paulo registra lá nos versículos 1 e 2 do capítulo 12 da sua carta aos Romanos. Ele afirmou que naquele mesmo capítulo, dos versos 3 até o verso 21, é a maneira que o Espírito Santo deixou para nós, como que a gente pode colocar em prática no dia a dia o culto verdadeiro, culto que agrada a Deus. Ou seja, fazendo a obra do Senhor com zelo e manifestando em nosso caráter, em nosso dia a dia, em nosso relacionamento com as nossas ovelhas, com as pessoas com quem convivemos, as virtudes que o Espírito Santo faz brotar em nós e, pela graça de Deus, faz crescer em nossas vidas. E assim, quando cada um de vocês for na sua caminhada, naquela igreja que o Senhor já preparou para você exercer o seu ministério, ou provavelmente naquelas igrejas, alguns de nós vão pastorear, quem sabe, uma igreja única a vida toda, outros, por um propósito do Senhor, terão a oportunidade de pastorear mais de uma, e terão como característica mudança, às vezes, no seu ministério, pastoreando um número maior de igrejas. Mas quando cada um de vocês, assim como nós, na nossa caminhada, nós devemos ter sempre em mente, em nosso coração, a disposição para servir e nunca para ser servido. Onde nós possamos olhar para as necessidades, onde nós possamos olhar para as dificuldades das ovelhas que nos foram confiadas,
que a gente tenha disposição no coração para servi-las. Jesus nos convocou para que nós fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações. Mateus 28, a partir do versículo 18. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele nos exorta: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E Judas, ao escrever a sua carta, ele nos exorta da seguinte maneira: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esta é a luta que nós como pastores enfrentamos, amados: defender as ovelhas do Senhor das investidas do maligno. Mas já com uma antevisão da glória celestial, da eternidade, o Espírito Santo do Senhor nos alegrou o coração através do teu servo, o apóstolo João, quando ele deixou escrito lá no livro do Apocalipse, diz assim: depois dessas coisas, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa é a recompensa que cada um de vocês terão no ministério. Quando, nessa multidão que João já vislumbrou escatologicamente lá na revelação do Apocalipse, certamente estarão muitos que foram o resultado da manifestação da graça bendita do Senhor através do ministério de cada um de vocês, nas suas respectivas igrejas. Amados, o Senhor nos chamou para uma tarefa nobre, para uma tarefa incomparável, que é sermos pastores, sermos cuidadores daquilo que é mais precioso para Ele, ou seja, as suas ovelhas, os seus filhos. E eu me dirijo a vocês formando com essas palavras, desejando que o Senhor, orando ao Senhor, para que a cada dia, cada momento do ministério de cada um de vocês, estejam onde estiverem. Alguns o Senhor vai chamar para estar aqui próximo de nós, outros um pouco mais longe, outros talvez bem mais distante, mas estejam aonde estiverem, que a graça do Senhor esteja em toda a plenitude em suas vidas, para que vocês possam honrá-lo e glorificá-lo com os seus pensamentos, com as palavras e com as ações. E para concluir essa breve parêntese, eu queria pedir licença a todos os irmãos e me dirigir primeiro diretamente aos formandos, naquilo que um dia Moisés chamou Arão, quando se dirigiam do Egito para a terra de Canaã, ainda no deserto, e mandou que Arão proferisse sobre o povo dele a seguinte bênção, e eu me dirijo a vocês formandos nas seguintes palavras: Yevarehá, Yehová, Veishmirahá, Yair Yehová, Panaif, Eleihá, Virunerá, Issa Yervá Panaif, Eleihá, Vaisem Lehá, Shalom. Traduzindo para todos nós: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Muito obrigado.
Boa tarde a todos os presentes, amigos, irmãos, pastores, familiares que estão aqui nessa tarde. Saiba que se você está aqui nesta tarde comemorando conosco, você é muito especial para todos nós formandos. Nós tivemos que limitar o número de pessoas e se você está aqui é porque você tem um grau de importância muito grande para cada um de nós. Cada um de nós porque a turma 2017 é uma grande família, do qual eu me orgulho muito. Família essa que nós compartilhamos momentos de alegria e momentos de tristeza também. Mas antes de começar a fazer os meus agradecimentos nessa tarde, eu gostaria de honrar aos professores, aos nossos mestres, professores queridos que se tornaram grandes amigos e colegas de ministério. Muito obrigado por terem caminhado conosco. Reverendo Renê, Reverendo Cleverson, Reverendo Fulton, Reverendo Lapa, Reverendo João Gustavo, e se porventura eu não estou vendo, Reverendo Ricardo, a todos os demais irmãos que nos ensinaram não somente as práticas pastorais, as aulas de teologia, as aulas de hebraico, mas também nos ensinaram a sermos pastor. Obrigado porque eu digo isso com muita ênfase, porque na rotina do dia a dia nós fomos conduzidos pela boa mão de Deus, através de todos vocês, pastores, a sempre ter um olhar amoroso para o ministério. Obrigado por celebrar conosco essa grande vitória. O desejo do meu coração é que vocês continuem sendo instrumentos nas mãos de Deus, para ensinar outras gerações de pastores a amar o ministério, como vocês fizeram com a gente. Fica aqui o meu agradecimento como líder de turma 2017. A toda a administração do seminário, aos irmãos do administrativo, o presbítero Paulo, que inclusive alguns irmãos precisam conversar com o presbítero Paulo depois, tá, irmãos? Então se procura. Presbítero Paulo, Reverendo Ricardo, Reverendo Fulton, como diretor, as cozinheiras do nosso seminário. Obrigado aos irmãos, os funcionários da portaria. Obrigado porque vocês nos deram o melhor. Vocês fizeram com que nós nos sentíssemos em casa. Aqui nós temos irmãos do Espírito Santo, do interior de Minas. Todos nós fomos conduzidos a Belo Horizonte e nós nos sentimos em casa. Obrigado por nos oferecerem a melhor estrutura, a sala mais limpa, o bom dia mais feliz e, como diz todo mineiro, o melhor cafezinho. Que coisa boa! Se tem uma coisa que eu aprendi com todos vocês, irmãos, funcionários do RDNE, é que pastor é servir da melhor forma possível, independentemente de quem for. Que vocês continuem sendo demonstração da graça de Deus, para que as pessoas percebam que existem servos fiéis, sérios e amigos no RDNE. E agora eu me dirijo aos familiares. Seria impossível sem vocês. Eu digo novamente, seria impossível sem o apoio de todos vocês que são família. Obrigado por simplesmente nos apoiar em nossas decisões, clarear nossa mente nos momentos de dúvidas, nos consertar quando nós estávamos muito ansiosos. Obrigado. Saiba que vivenciamos momentos tristes e alegres com vocês, mesmo que distantes. Nos alegramos com o nascimento de Bernardo, Neto, Lorena. Nós nos regozijamos com o casamento do Davi e a Karina, logo no final do primeiro ano. E percebemos como o Davi, ele era grato a Deus, ainda é grato ao nosso Deus pelo matrimônio. Nos alegramos com o Ednardo, estou indo pela ordem
alfabética. Nos alegramos com o Ednardo, contando para nós a história de Nardo, de superação de vida, onde, como sua família esteve apoiando em cada detalhe da sua vida. Com Elias, nos alegramos, Elias, com o entusiasmo que você tinha toda sexta-feira, na sexta-feira, quando o Elias, meus irmãos, ia para casa, rever a família, rever a esposa, rever os filhos. Nos alegramos com Eliseu, nos alegramos com Eliseu. Irmãos, não é um paradoxo. Nos alegramos, meu irmão, com você. Soltamos um glória a Deus quando ele começou a namorar com a Rafaela. Com o Giovanni. Giovanni, onde você está? Nos alegramos com você, meu irmão, porque nós vimos a boa mão do Senhor na sua vida, ao utilizar a família para tranquilizá-lo, quando nós chegamos aqui em 2017, e nós estávamos ansiosos e saudosistas, né, da nossa família lá no Espírito Santo. Nos alegramos com o Igor. Em primeiro lugar, com o Igor nós tivemos um misto de emoções. Nos entristecemos quando o Igor perdeu a sua avózinha. Mas Deus usou graça na vida do teu servo e enviou a Isadora. E essa criança linda, que trouxe alegria na vida da Polly, na vida do rapazinho que está ali, ó, tirando uma soneca. No segundo ano do seminário, e vimos alegria no rosto do Igor, quando compartilhava conosco este momento. Com o Lúcio, meu irmão, nós vimos poder na sua vida, quando percebemos que família unida é a melhor situação para enfrentar todas as provações. Além disso, ser provado por Deus. Nos alegramos com o Léo. Aqui o Léo. Nos alegramos com o Léo, porque nós vimos graça de Deus quando ele se casou com a Poliana. Quantos milagres, meus irmãos, vimos em 4 anos. E vimos alegria no rosto do Léo, quando ele compartilhou conosco o momento do seu casamento. E seguindo a ordem da chamada, depois do Léo e do Lúcio, sou eu. E eu só quero agradecer a minha esposa e aos meus filhos por me mostrarem como é importante seguir unidos, mesmo com a distância. Nos alegramos com o Milton. Cadê o Milton? Ok, Milton? Ok, né? Percebemos com o Milton como é importante ter uma família que entenda os desafios do dia a dia, onde é valioso caminhar com gente que luta com a gente. Nos alegramos com Pedro. Nos alegramos com Pedro. Aliás, com Pedro nós também tivemos um misto de emoções. Recentemente, nos entristecemos pela perda do avô do Pedro. Nós vimos, Pedro, quanto amor havia no relacionamento seu com seu avô. E choramos juntos com você. Mas eu também, e toda a turma viu o poder de Deus na vida do Pedro, guiando e transformando o seu semblante em alegria. Com o Ramon, nós nos entristecemos com a perda do seu avô. Mas toda a nossa turma pode observar na Jéssica e no Arthur como é uma família graciosa que vive para o reino de Deus. Com o Ricardo, nós aprendemos a ser generoso e estender o braço para ajudar, como ele fez com a sua sogra durante os períodos intensos da saúde dela. Mas nos alegramos com o Ricardo por ele demonstrar tamanho amor e paciência para conosco. E em último, meus irmãos, com o Alisson, nós aprendemos que vale o sacrifício de viajar horas para matar saudade de casa.
Aprendemos com todas as famílias, porque nós somos família. Compartilhamos dores, sofrimentos, alegrias, bênçãos incontáveis. Foram vários os momentos em que seguramos nos ombros uns dos outros para orar juntos. Segunda-feira, momento de capelania no seminário, onde muitos irmãos não davam o devido valor. E eu sempre falava com a turma, nós precisamos orar uns pelos outros. O Ricardo sempre falava com a turma, nós precisamos apoiar uns aos outros em oração. Eu desejo, meus queridos irmãos, a todos vocês, todos os familiares, do fundo do meu coração, que vocês continuem unidos, perseverantes, e para a família, orando pelo pastor que vocês têm na família de vocês a partir de agora. A minha turma, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, nós começamos com 18. Nós tínhamos o Cristiano, que foi estudar fora. Nós tínhamos o Edinaldo, que por motivos particulares foi viver outros compromissos. Nós tínhamos o João Luciano, que por motivos familiares teve que se ausentar também. Nós tivemos o Iago, que terminou o seminário no SPS. Nós recebemos com muita alegria o Pedro, durante o caminho. Nós recebemos, entre idas e vindas, o Judson, que pela glória de Deus está aqui se formando conosco, e o Edson, que eu tive a alegria de conhecer recentemente. Interessante, meus queridos irmãos, aqui, mesmo esses irmãos que saíram do nosso meio, eles permanecem conosco, sejam nas nossas conversas diárias, no nosso grupo de WhatsApp. Isso só prova e intensifica o que eu tenho falado desde o início desse discurso, de que nós somos uma grande família. Eu tenho a convicção de que todos vocês, e eu não preciso de estar aqui para falar isso, eu só estou repetindo, porque eu já falei isso para todos vocês, que todos os 17, que estão aqui nessa tarde, serão excelentes pastores da Igreja Presbiteriana no Brasil. Pastores que se preocupam em liderar o rebanho do Senhor Jesus Cristo e que amam caminhar com os irmãos. Pastores que estão perto das pessoas, próximos das necessidades e atenciosos às urgências. Pastores que, apesar de eu ter essa certeza no coração, eu termino o meu discurso desejando a cada um de nós características essenciais que eu posso encontrar em todos vocês. Que tenhamos o zelo doutrinário e a paixão pela música bíblica, como o Arthur. Que sejamos organizados, piedosos e éticos, como Davi. Que tenhamos fervor espiritual, capacidade intelectual e fidelidade na pregação da palavra, assim como o Edinardo tem. Eu sou seu fã. Que a Bíblia, meus queridos irmãos, ela seja a nossa autoridade máxima e que possamos demonstrar isso para a igreja, assim como Elias faz. Que em nosso ministério nunca nos falte a paixão pelas almas e pelos povos que ainda não ouviram sobre o Evangelho. Que todos nós sejamos unidos ao Eliseu em seu trabalho missionário. Que levemos o ministério com alegria, simpatia e leveza e com muita resenha, assim como Giovanni leva a vida. Que possamos honrar nossas famílias em todos os momentos, assim como o Igor faz. Que nosso dia, meus queridos irmãos, do início ao fim, independentemente do trabalho que temos que fazer, que façamos tudo
para a glória de Deus, assim como o Léo nos ensina diariamente. Que sejamos generosos, amorosos, verdadeiros amigos, fiéis, assim como o Lúcio é. Que em nossos encontros diários com diversas pessoas, não nos esqueçamos de anunciar o evangelho da salvação, como Milton nos ensina. Que no ministério pastoral sejamos resilientes, assim como Pedro, que diante de várias dificuldades, renasce diariamente para combater o bom combate. Que tenhamos em mente que o estudo teológico e filosófico, se não for para honrar a Deus e edificar a igreja, nada valerá. Porque foi dessa forma que o Ramon nos ensinou e nos conduziu durante esses 4 anos. Que Cristo seja o nosso foco, acima de qualquer ideologia, acima de qualquer reino, acima de qualquer pessoa desse mundo, pois foi assim que nós aprendemos com o Ricardo. Que sejamos renovados pelo Espírito de Deus, diariamente, assim como Alisson foi, pois ele soube transformar todo o peso das dificuldades em glória ao nosso Deus. Que sejamos servos fiéis a Deus, meus irmãos. Pastores da igreja, mas também uns dos outros. E eu desejo a todos vocês que Deus seja a sorte de vocês. Eu sou levado a crer que Deus fará grandes coisas, através do ministério de cada um de vocês. Parabéns, meus irmãos. Parabéns, meus amigos. Parabéns. Porque eu chamo vocês assim, que eu tenho certeza que nós somos uma grande e unida família. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Peço licença para convidar os formandos que se coloquem de pé para o juramento. Os irmãos a repetirem as mesmas palavras que eu repeti. Prometo diante de Deus e da Igreja de Cristo Jesus cumprir minha vocação com honra, oração e labor. Prometo contribuir com a promoção do reino de Deus. Prometo viver com fé e integridade o Evangelho de Cristo Jesus. Prometo também obedecer fielmente às Sagradas Escrituras. Com vistas ao bem-estar espiritual e material do próximo. E a promoção do reino e da glória de Deus no mundo. Que Deus me ajude. Amém. Seja
junta de educação teológica que tem jurisdição sobre todo o território nacional. E através das juntas regionais de educação teológica que tem jurisdição sobre os seminários daquela região. No caso do nosso, aqui é a Junta Regional de Educação Teológica do Seminário de Belo Horizonte, cujo presidente é o reverendo Wendel, que se faz representar pelo reverendo Leorges. Reverendo, por gentileza, traga-nos a palavra dos nossos irmãos. Amigos e irmãos em Cristo, antes de tudo eu gostaria de trazer para vocês nesse momento uma breve palavra do nosso presidente da Junta de Educação Teológica Regional, que desculpe pela falha técnica aqui. Vou aproximar mais, acho que o problema é o que vos fala. Então, o nosso irmão reverendo Wendel, ele não pôde estar presente, ele mora em Montes Claros e devido a essa questão da Covid, ele achou prudente não vir a Belo Horizonte. Então, no momento aqui, eu me encontro como emissário. Ele enviou uma carta e vou lê-la literalmente. Então, peço a paciência dos irmãos, é um texto pequeno, mas com certeza extremamente proveitoso, principalmente para os formandos. Aos diletos formandos do seminário, turma 2020. Caríssimos irmãos em Jesus Cristo, nosso Senhor, reverendo Fouto Nogueira Silva, muito digno diretor do seminário, a quem antecipadamente agradeço pela notável gestão do nosso seminário. Digníssimos membros da congregação do seminário, eu estou resumindo aqui o nome do seminário, porque senão ficaria muito extenso. E ele está nos vendo, por isso que eu estou explicando direitinho, porque depois ele vai me cobrar na íntegra. Digníssimos membros que têm conduzido as demandas com prudência e sabedoria, membros da congregação. Nobres familiares, especialmente esposas e filhos, presentes a quem antecipo gratidão por todo empenho e compromisso ao longo desse tempo, e para quem desejo prosperidade e graça. Diletos pastores, irmãos, saudações. Dirijo-me especialmente a todos os senhores e ilustres irmãos formandos nessa memoriosa cerimônia, por meio do meu estimado irmão e amigo reverendo Leorges Fonseca, com o objetivo de parabenizá-los efusivamente por essa honrosa conquista, completada após alguns anos de dedicação e digno preparo. Na impossibilidade de estar fisicamente presente com os irmãos, a fim de abraçá-los em nome da Jurete BH, gostaria de deixar registrado, por meio desta breve carta, um breve conselho que pode ser útil aos irmãos no exercício do ministério nobre para o qual nós fomos chamados. Sejam sempre submissos e gratos a Deus por seu governo, amor e por sua bondade sobre as suas vidas e de suas famílias. Ainda que por alguns momentos vocês sejam alvos de rejeições, enfrentem oposições e experimentem severas privações. Não é incomum no ministério pastoral sofrermos várias privações. Aquele que é chamado por Deus para o ministério pastoral deve estar ainda mais consciente
de que está entrando num campo de batalha e de que sofrerá oposições. Satanás se opõe a Cristo e seu governo e se oporá insistentemente contra nós. A nossa carne se opõe contra Cristo e sua santidade e se oporá radicalmente contra nós. O mundo se opõe contra Cristo e sua ética e se oporá terrivelmente contra nós. A cobiça pela autonomia de governo e por moralidade estará sempre batendo à porta do nosso coração. Todavia, somos os nascidos de Deus, conforme o nosso irmão escreveu em João capítulo 3, versículo 1. Somos filhos de Deus, somos de fato regenerados em novas criaturas. Fomos comprados por um preço único e altíssimo, um insubstituível sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário com o sublime propósito de nos livrar da ira de Deus, que trazia condenação por nossos pecados e o consequente castigo eterno de afastamento do Senhor no inferno de enxofre e fogo. Fomos ressuscitados da morte, descemos à sepultura com Cristo no dia de sua crucificação e subimos com Ele em glória no dia de sua ressurreição. Recebemos de Deus o nosso Pai por meio de seu Filho e nosso irmão e co-herdeiro Jesus Cristo, abro aspas, a outorga do direito à vida, emanando da justiça de Cristo, que adquiriu para nós não só o livramento da morte, mas também o direito à vida pela adoção com que Ele nos dota. Fecho aspas. Essa certeza nos é dita também no Evangelho segundo João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Além de tudo isso, fomos também comissionados e constituídos bispos, supervisores, para pastorearmos o rebanho do Senhor, o qual Ele comprou com seu próprio sangue. Meus irmãos, esse chamado é absolutamente aterrorizante. Nós não somos naturalmente aptos para esse ministério. E se fizermos tudo o que nos foi determinado, ainda assim devemos nos ver como servos inúteis. O próprio Senhor nos diz lá em Lucas capítulo 7. Nossa confiança deve ser plenamente refugiada no Senhor. Ele é o nosso pastor e tenho certeza, absolutamente nada nos faltará. Talvez nos falte o campo de trabalho por um tempo, talvez nos falte sustento, a saúde, a paz, e essas experiências, eu creio que todos que nós somos pastores aqui, em algum momento de nossas vidas já tivemos. Por vezes poderemos sofrer pelas mãos de pessoas ruins infiltradas no corpo de Cristo, mas como escreveu o apóstolo Paulo, por amor de Cristo, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para um matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8. O que deve subsidiar todo o nosso trabalho, meus queridos, é a certeza de que o governo, o amor e a bondade do Deus que nos chamou para a obra permanecem constante e persecutoriamente sobre nós, nossas famílias e ministérios. Nada vai nos fazer descumprir o que Deus determinou para as nossas vidas. Quando Deus quer, não há quem possa não querer. Nada vai nos separar desse imenso amor, como escreveu o pastor João Calvino. Se tivéssemos tudo segundo o nosso desejo,
mas vivêssemos incertos quanto ao amor de Deus, nossa felicidade seria maldita e, por isso, infeliz. Mas se Deus nos mostra seu rosto de Pai, até as próprias misérias se tornam felicidade para nós, pois se converterão em auxílio para a salvação. Fecho aspas. Assim, minha sincera oração é para que o eterno Senhor seja santificado por meio de cada ministério que aqui hoje se avista. Que o Espírito Santo use com poder e graça incalculável cada palavra anunciada e que o sublime pastor Jesus Cristo pastoreie suas mentes e intenções profundas do coração, a fim de que para a glória dele, somente dele, haja prosperidade e vida, edificação e crescimento do seu próprio corpo. Agradeço de coração ao reverendo Leorges pela leitura desta carta. Um forte abraço em todos. Que a graça do nosso Senhor seja sobre todos nós, no amor do Cordeiro. Reverendo Wendel Lessa Vilela Xavier. Então, com isso eu encerro a palavra do nosso presidente. E eu vou fechar agora só dizendo, meus queridos formandos, até a formatura, ela é diferente. Eu sou professor numa universidade secular e até as aspirações, os objetivos de vida são todos diferentes. Cristo molda a nossa vida de uma forma totalmente diferente do mundo. E vocês foram equipados por um excelente seminário. Eu digo sempre, eu já conheci vários centros de ensino mundo afora. Um dos centros que eu tenho mais orgulho, no bom sentido, de ter pertencido por algum tempo, foi justamente esse seminário. Graças a Deus por isso. Somos pecadores miseráveis, mas nesse seminário eu fui, vários irmãos aqui foram, vocês foram equipados para serem servos, instrumentos de Deus para pastoreio do rebanho. Recomendo somente que ame o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Se alimente da mais pura fonte de hoje até o final de suas vidas. Cuide de sua família. Cuide da igreja que Deus colocou para que você a servisse. Deus os abençoe. Nesse momento, então, eu vou pedir agora ao pessoal que está cuidando do vídeo que projete para nós a mensagem do reverendo Leonardo, que é o presidente da JET. Como ele também não pôde vir, ele mandou esse vídeo para que os alunos pudessem ter essa pequena mensagem. Olá, queridos irmãos do Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo Denoel Nicodemo Zeller. Hoje é um dia especial, hoje é um dia de celebração. E em nome da nossa JET, eu gostaria de cumprimentar o presidente da JURET, o reverendo Wendel Lessa, e também o representante da JURET, reverendo Leorges, e a todos os professores e funcionários, na pessoa do diretor do seminário, o reverendo Fulton Nogueira. Que Deus abençoe vocês ricamente. E agora aos nossos formandos que celebram esta grande conquista, eu quero deixar para vocês o Salmo 126, quando a palavra do Senhor diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é dia de celebração, hoje é um dia especial de gratidão ao nosso Deus por esta grande vitória. Vocês lutaram, vocês conseguiram conduzir um curso que não é fácil até o seu final. Parabéns pela vitória de vocês, parabéns às famílias, a todos que deram apoio nessa caminhada às suas vidas, às igrejas, aos presbitérios. É um dia especial de celebração. Mas esse mesmo Salmo 126 diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
é uma conquista que nós sabemos que vocês se dedicaram muito para hoje celebrar essa grande vitória. Que Deus continue conduzindo a vida de vocês, que tudo que vocês aprenderam, que as ferramentas que vocês receberam sejam bem utilizadas para a glória do Senhor, para a edificação da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, parabéns. Meus irmãos, a palavra de Deus apresenta-nos como o modelo básico do pastor ao Senhor Jesus Cristo. É sobre ele que o Salmo 23 fala. Vamos cantar o Salmo 23, que foi metrificado de forma impressionante no cântico que está no item 11. Durante o cântico do Salmo, eu convido a que venham à frente o reverendo José Lapa, que dá nome à turma, e o reverendo Luiz Fernando, que é pastor desta igreja, que tão cordialmente nos hospeda. Vamos proceder então à distribuição dos diplomas. Em ordem alfabética, eu convido nosso irmão Arthur, por favor, receba seu diploma e sua medalha das mãos do reverendo Luiz. Te abençoe muito, Arthur. Próximo irmão, o Davi Gripe Tavares. Por favor, Davi, receba seu diploma e sua medalha das mãos do reverendo Lapa.
Nosso irmão Ednardo Guimarães, por gentileza, receba seu diploma, Ednardo, das mãos do nosso irmão Luiz. Irmão Edson Gonçalves. Por favor, Edson. Nosso irmão Elias Rodrigues, eu convido ao nosso ex-diretor, reverendo Ulisses, a quem tenho a honra de suceder, que, por favor, entregue ao nosso irmão Elias. Vem aqui, reverendo Ulisses, por gentileza. Nosso irmão Eliseu. Nosso irmão Giovanni, por gentileza, receba seu diploma das mãos do reverendo Luiz. Nosso irmão Igor Felipe, por favor, Igor, receba seu diploma das mãos do reverendo Lapa. Nosso irmão Leonardo Henrique. Por favor, Leonardo, receba seu diploma das mãos do reverendo Luiz. Nosso irmão Lúcio Márcio. Por favor, Lúcio, receba seu diploma das mãos do reverendo Lapa. Nosso irmão Michel Rocha.
Nosso irmão Milton César. Nosso irmão Pedro Henrique. Nosso irmão Ramon de Souza Oliveira, receba seu diploma e sua medalha das mãos do reverendo José Lapa. Nosso irmão Ricardo Luiz, por favor, receba seu diploma e sua medalha das mãos do reverendo Luiz. Nosso irmão Judson, receba seu diploma e sua medalha, nosso irmão Judson, das mãos do reverendo Lapa. Eu pulei. Irmãos, me desculpem. Eu troquei a ordem alfabética aqui, me perdoem. Alisson, querido irmão Alisson, receba seu diploma das mãos do reverendo Luiz. Antes de nós orarmos a última oração, que também será uníssona, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos e, na medida que eu sou um pouco culpado também por isso, pedir desculpas pelos contratempos. Nada do que eu fiz não deixou de ser imposto. Infelizmente, o seminário tentou de todo modo seguir os trâmites normais, mas nós tivemos muita dificuldade em estabelecer isso. Mas eu não poderia terminar sem dizer às esposas, noivas, namoradas, eventuais que estão aqui dentro, eu acho que só tem um solteiro na turma. Deus as guarde. Eu pensei no sentido bom, mas é no sentido ruim também. Vocês vão enfrentar muitas dificuldades juntos
Ainda tem tempo de desistir. Aqueles que não casaram ainda. Que Deus as guarde, que Deus as proteja, que Deus dê forças, que você ore com seu marido. Lembre, ele é o pastor, você não. Você vai sentir muita dor quando vir ele sofrendo. Conte isso a Deus. Peça ao Senhor que lhe dê forças para continuar sendo uma auxiliadora idônea. Vamos orar uma bela oração escrita no manual do culto da nossa igreja. Oração 13. Vamos ficar de pé e ler, fazer de cada palavra nossa palavra de oração. A Ti que és poderoso para nos conservar sem pecados e para nos apresentar diante da Tua glória e imaculados, com exultação na vinda do nosso Senhor Jesus. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe, e expresso a minha gratidão enorme à 8ª igreja que nos sediou novamente e que tem demonstrado grande boa vontade com o nosso seminário. Que Deus abençoe a todos nós. Por favor, evitem aglomerações na rua ao sair, cumprimentem quem tem que cumprimentar aqui dentro, cumprindo sempre as normas sanitárias.